Tá beleza, Léo. Evandro? É, tô aí. Vai falar que você chegou agora, Evandro. Cheguei agora, tá trabalhando. Tá bom. Tamo junto, Grande Evandro. acompanhando. Fala aí. Então vamos lá, olha só. Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte aqui então. Deixa eu botar uma viga biapoiada. Então aqui uma viga biapoiada. Tá? Então apoiada no pilar, apoiada no pilar. Vou colocar aqui um carregamento vertical. Vou colocar aqui um carregamento vertical que... Então a gente viu ali, a gente fez aquela revisão rápida de teoria das estruturas. A gente viu que isso vai gerar um diagrama de cortante dessa forma, né? A reação de apoio aqui vai levantar, aqui vai abaixar, o diagrama de cortante vai ter essa cara aqui, ó. Em função da... Se a gente fosse pensar no cortante puro, assim, se eu tivesse que falar assim, não, só existe o efeito do cortante. O efeito do cortante, lá em resistência dos materiais, vocês lembram do professor fazer uma figurinha assim, ó, você tem aqui uma viga. Aí você tem aqui, imagina um trechinho de viga aqui, assim, ó, um pedacinho de viga. Você tem uma força aqui e uma força aqui, ó. Essa sua viga vai tentar cisalhar aqui nessa região. Como é que o professor desenhava isso? Ele dava uma interrupção aqui, assim, ó. Ó, ele falou assim, ó, vai acontecer isso aqui, vai cortar a sua viga, assim, ó. Você deve lembrar dessa figura aqui, ó, do efeito do cisalhamento, tá? Isso aqui só acontece se você tivesse um cisalhamento puro. Como eu tenho isso aqui e tenho também o momento fletor, né? Assim, um diagrama de momento fletor, isso aqui não fica na vertical, fica um pouco inclinado. Então, vai gerar a combinação do seu esforço cortante com o seu esforço, o seu momento fletor, vai gerar um nível de fissuração na viga dessa forma, ó. No meio do vão são fissuras verticais, próximo do vão, essas fissuras vão ficando inclinadas, ó. Aí como é que a gente resolve para não deixar essas fissuras levar ao colapso a nossa viga? A gente coloca a nossa armadura positiva que você calculou para combater o momento fletor. Você pegou esse momento fletor aqui e calculou uma armação. Você colocou aqui e essa armação vai conseguir costurar essas fissuras aqui no meio do vão. Então você vai costurar essas fissuras aqui no meio do vão. As fissuras inclinadas que ficam próximo do apoio, aonde o cortante é maior, ó, então, aonde o valor do cortante é maior, sempre próximo do apoio, vai gerar uma fissura inclinada. Essa fissura inclinada você vai combater colocando o estribo. Então, entra o estribo aqui na vertical costurando essas fissuras, ó. Tá. Como que a gente calcula isso? A gente calcula da seguinte forma. Primeiro, a norma exige que você verifique a biela comprimida. Aí também não me lembro, não sei se todo mundo se lembra do conceito de biela comprimida lá da graduação. Biela comprimida é o seguinte, vou desenhar só esse trecho aqui, tá? Vou pegar esse trecho aqui e vou desenhar ele aqui com uma escala maior, ó. Então você tem o seu pilar e tem a sua viga chegando aí, ó. Aí aqui estava o carregamento, né? Estava o carregamento Q. E estava a sua armação. Está aqui a armação longitudinal, ó, que você calculou. Está a armadura longitudinal. E as fissuras estão aqui nessa... mais ou menos aqui inclinadas, próximo do apoio. Quando eu falo fissura, é a possibilidade de abrir fissura se você não armar a sua estrutura. Então você vai colocar aqui, ó, o estribo. Tudo bem, eu não vou desenhar um estribo agora não. Quem é a biela comprimida? A cada duas fissuras, a gente não tinha reação de apoio aqui, ó. Reação de apoio não estava aqui. A cada duas fissuras, a parte da reação de apoio entra aqui dentro, ó. E parte do seu carregamento está vindo aqui em diagonal, ó. Está vindo aqui. Então, isso aqui é uma região altamente comprimida, ó.
É como se você tivesse uma mini coluna dentro da sua viga. Ó. Quantas bielas você tem? Você tem várias. Aqui do lado, entre essa fissura e essa fissura, você também tem uma região comprimida. Você tem uma carga aqui e você também tem parte aqui da sua reação tentando combater ela, ó, segurar ela. Então, antes de você costurar, que é colocar os estribos, a norma pede para você verificar se a maior biela comprimida, aquela biela mais próxima do pilar, aquela que está sofrendo o maior esforço, ela aguenta o esforço sem colapsar. Então, tem uma fórmula para isso. Como é que você vai fazer? Ó? Você vai calcular o VRD2. Ó. VRD2. Quem foi meu aluno de concreto 2 na faculdade vai lembrar de ter feito isso na prova. Então, VRD2, a fórmula é 0,6 vezes FCTD. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se eu copiei certo essa fórmula. Não, copiei, estava errado. Ó. VRD2 é 0,27 vezes o alfa V. Já vou falar quem que é o alfa V. O FCD, que é a resistência do concreto, vezes a base da sua viga, vezes a altura útil da viga. Tá? O que é o VRD2? O VRD2 é o quanto que essa região aqui resiste. Ó. Quanto que entre duas fissuras o concreto aguenta de compressão. Então, é a resistência da biela comprimida. Então, vamos lá, deixa eu tentar ir conceituando. Para quem, assim, eu estou vendo que tem muita gente que não foi meu aluno, aí eu estou na dúvida se todo mundo já estudou isso. Então, biela comprimida. O que seria biela comprimida? Entre duas fissuras, entre a abertura de duas fissuras, você tem força de compressão, que vão se anulando. Mas o fato dela se anular, ela comprime o seu concreto. O seu concreto tem que aguentar. Quanto que ele aguenta? VRD2. Você vai comparar isso com quem? Você vai comparar com o seu cortante. Então, normalmente a gente chama esses cortantes máximos de V. Então, aqui seria o V da direita e aqui seria o V da esquerda. Seria os seus, cada trecho da viga tem um cortante. Se a viga for contínua, então, se tiver aqui uma viga contínua, com carregamento uniforme, carregamento uniforme, a gente acabou de ver, a gente viu um pouquinho antes lá no F-Tool, que o cortante dá mais ou menos isso aqui, né? Ó, ele levanta, aí cai, levanta, cai e fecha aqui. Então, para cada trecho, para esse trecho aqui, você tem um cortante máximo, você chamaria isso aqui de V1. Para esse outro trecho aqui, quem que é o cortante máximo? É esse ponto aqui, V2. Quem é o cortante máximo para esse trecho aqui? Seria o V3. Quem é o cortante máximo aqui para esse trecho? É o V4. Então, em cada ponto, em cada trecho, você tem um cortante máximo. Ó, V1, V2, V3. Isso vai depender do tamanho da viga. Então, o que você vai fazer? Para essa região aqui, você teria que calcular a biela comprimida. Para essa região aqui, você teria que calcular a biela comprimida. Para essa região, você teria que verificar a biela comprimida. E para essa aqui, você também teria que verificar a biela comprimida. Em cada trecho de cortante, há a possibilidade de ter essa ruptura aqui na viga. Só que a gente não verifica em todos, porque se você verificar no valor maior, quem é o valor maior? Só calculando, vai depender da viga e dos carregamentos. Você vai pegar, se para a sua viga atender para o maior cortante, vamos botar aqui nesse caso aqui, o maior cortante seria o V3. V3 é maior que V1, maior que V2, maior que V4 para esse exercício. Então, o seu V3 é o cortante máximo. Ó. V máximo é igual a V3. Aí, você vai aplicar o coeficiente de segurança no V3, ele vai virar V3D, né? Ele vai ser o seu cortante máximo. Então, se a sua biela comprimida aguentar o V3 para essa viga, ele aguenta para o V1, aguenta para o V2, aguenta para o V4. Então, a gente aqui não verifica para todos os cortantes, você vai verificar para o maior. Então, você vai fazer o seguinte, se o seu VRD2, o quanto que a sua viga resiste, for maior que o VD máximo da sua viga, ó, da viga, assim, atende, tá ok, ó, ok. Não há ruptura na viga. Tá. E se o seu VRD2 for menor,
for menor que o seu cortante máximo, vai acontecer ruptura. Não atende, ó. Não atende. Possibilidade de ruptura. E a possibilidade aqui é, assim, quando eu falo ruptura, se você deixar uma viga sua ser executada e você esqueceu de verificar isso aqui e ela não atende, isso tem que tomar um cuidado danado, porque é o que a gente chama de ruptura brusca. A sua viga rompe sem avisar. É diferente de você errar, por exemplo, se você calculou essa viga aqui, você calculou, e essa sua armação aqui tinha que dar, por exemplo, 4 ferros de 10 milímetros, e na obra o pedreiro colocou 2 ferros só, sem querer, antes dela romper, ela vai estalar, vai fissurar, vai deformar a viga. Então dá tempo de alguém falar que, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado nessa viga. Vou lá, vou colocar uma escora e vou reforçar. Quando você erra nessa verificação da biela comprimida, se você deixou a sua viga ser executada com um VRD2 menor que o VD máximo, cara, a ruptura na obra é de forma brusca. Na hora que você tira o escoramento e coloca o carregamento, a viga quebra de uma vez só. Tá? Então tem que tomar um cuidado danado com essa verificação. Então, ó, não atende. Ruptura. Vou até botar aqui, ó, brusca. Então, toda vez que alguém falar contigo, cuidado que isso aí é uma ruptura, há a possibilidade de ter uma ruptura brusca. É diferente da ruptura com aviso. Então, quando é armadura longitudinal, a ruptura ela dá avisando os moradores. Os moradores observam que alguma coisa não tá funcionando. Ele verifica que a laje está estalando, verifica que a parede está fissurando. Então, dá tempo de você socorrer, assim, de ir lá algum entendido no assunto e falar, olha, tem que evacuar a obra, tem que escorar, tem que reforçar. Errou aqui, ruptura brusca. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando a gente estiver calculando a nossa primeira viga, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. Se atender, a gente vai para o próximo passo, que seria calcular os estribos. Aí a gente vai definitivamente calcular o estribo. Se não atender, por exemplo, se você chegar aqui e o seu VRD2 for menor que o VD máximo, significa que a sua viga não tem resistência suficiente. Como é que você vai melhorar a resistência dela? Aumentando ou o B ou aumentando o D. E aí aqui tanto faz. Lembra que em viga, quando a gente quer mexer em flecha, a gente aumenta o D? É porque na fórmula da flecha tem a altura ao cubo. Aqui nem a base nem a altura estão ao cubo. Ó. É B e D. Então tanto faz você mexer no B quanto você mexer no D. Tá? Poderia também mexer no FCD, só que, igual eu já comentei em alguns exercícios, em algumas aulas para trás, a gente nunca mexe no FCD por causa de um elemento estrutural. Você imagina, você definiu que essa obra vai ser 30 MPa, aí uma viga deu problema. Você vai mandar comprar concreto de 40 MPa só para ela? Não tem sentido. Então, normalmente, a gente mexe aqui no B ou no D. Dessa fórmula de cá, ficou faltando eu colocar aqui em um alfa V. Então, vou botar aqui, ó. Alfa V é igual a 1 menos o FCK dividido por 250. Pronto, o alfa V é o 1 menos FCK sobre 250. Então, considerando, ó, se o seu VRD2 for maior do que o seu VD máximo, então você está ok, e aí você vai calcular os estribos. Como que a gente calcula os estribos? A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui, redesenhar aqui a nossa... Vamos redesenhar aqui ó, o nosso trecho de viga. Então, já expliquei que vai ter fissura, tipo assim, o cortante junto com o aumento fletor, eles tentam cisalhar, só que o cisalhamento se dá na diagonal. Essa região é a sua biela comprimida, você acabou de verificar e disse que está ok, está na hora agora de você calcular os estribos. Os estribos servem para quê? Ele vai costurar, ele não vai deixar... Se eu desenhar aqui, ó, eu vou desenhar uma fissura aqui, ó. O que é uma fissura? Uma fissura é uma parte do concreto tentando ir para cá, né? E uma parte do concreto tentando se afastar. Ele está tentando se dividir em duas partes. Como é que você
resolve uma situação dessa? É uma peça do concreto que está tentando tracionar, você está puxando ela aqui. Como é que você faz? Você costura, você coloca uma armação fechando essa fissura. Como que a gente calcula esses estribos? Primeiro, você vai calcular o VC. O VC é o quanto que o seu concreto suporta desse cortante antes dele fissurar. Assim, imagina assim, não tem estribo nenhum. Qualquer carregamento que você colocar vai fissurar? Não, alguma coisa o seu concreto aguenta. Ele aguenta o VC. A fórmula é essa aqui, ó. 0,6 vezes FCTD vezes BW vezes D. O BW aqui é o B. Vou botar aqui, ó, B. Então, tá aqui a nossa fórmula. Quem que é o VC? É a capacidade do concreto suportar a abertura de fissura sem estribo. Então, deixa eu tentar colocar isso aqui, ó. Capacidade do concreto suportar o cortante sem a utilização de estribo. E olha como é que é interessante. Até 2000, eu me formei em 2001. Na faculdade, a gente desprezava essa parcela. Até a norma de 2001, a gente, VC era sempre igual a zero. Você nem tinha isso aqui na norma, você desconsiderava. Porque você considerava que o concreto não tinha capacidade nenhuma de suportar o cortante sem os estribos. Aí o que aconteceu? O concreto melhorou, o cimento melhorou. Eles chegaram à conclusão que dava para ser um pouco mais econômico na quantidade de estribo. Antigamente se utilizava muito mais estribos do que hoje. E aí, aonde que fez esse alívio na quantidade de estribos? No cálculo do VC, tá? Então, você calculou o VC. Pronto. Então, você já tem lá o quanto... Daqui a pouquinho a gente vai fazer exercício. Por hora, estou só na teoria. Então, calculei aqui o quanto que o concreto aguenta. Só que eu não tenho. Normalmente o meu cortante é maior. Então você vai calcular a diferença. É como se você tivesse assim, ó. Tá aqui com a sua viga. Você tem aqui o gráfico de cortante. Então tá aqui o gráfico de cortante, ó. VD nessa região. E aqui nessa região aqui, você tem uma resistência de VC. Só que isso aqui é maior que isso. Assim, o seu cortante é maior do que o concreto aguenta. Então, você calcula a diferença. VSW é igual ao VD, é o seu cortante, menos o VC. Quem que é o VSW? É o quanto que o estribo tem que suportar. Se você tem um cortante e o seu concreto aguenta um tanto, a diferença, quem tem que segurar? É o estribo. Então, o VSW é a parcela do cortante que os estribos devem absorver. Pronto. Aí você calculou o VSW. Falta agora calcular a quantidade de estribo. Como é que você calcula? Você tem que imaginar o seguinte. Quem que é VSW? VSW agora você está aqui com aquela sua fissura e você tem o VSW tentando fissurar isso aqui, ó. VSW, VSW. É a diferença que está tentando abrir. Está cortando essa fissura aqui em dois. Como é que você vai fazer? Você vai colocar uma armação que aí a fórmula é bem simples. Tensão é igual força sobre área. Quem que é a sua área? É a força dividido por tensão. Aí virou resmate. Então, entra aqui, ó. Eu quero a armação. A armação, aí a armação de estribo eu não chamo só de A, eu chamo de ASW. E eu coloco aqui um Szinho. Eu já vou explicar o que é o S. Eu estou calculando uma armação para 1 metro só de viga. Então, por isso que a gente coloca esse S aqui, para deixar bem claro que o cálculo da armação é para um pedaço da viga. Então, tá aqui, ó. Deixa eu botar essa fórmula aqui mais clara, ó. Resistência dos materiais. Tensão é força sobre área. Então, eu tenho que calcular a minha área. Então, a minha área é igual a força dividido pela tensão. Ó.
Isso aqui é a tensão. Então, vamos lá. A área tem que ser igual à força. Quem que é a força? É o VSW. É a força que está tentando abrir ali aquela região, ó, VSW. Dividido pela tensão. Qual que é a tensão do aço? FYD. Então tá aqui, ó, FYD. Tá? Só que entra aqui um 0,9D, ó, 0,9D. Por que entrou o 0,9D? Primeiro, é por causa que você está explicando que isso aqui é para 1 metro de viga. Então, você fala que é para 1 metro de viga e você coloca aqui 1 metro de viga. Só que aí, a favor da segurança, entra um 0,9. O 0,9 tem um pouco a ver com tem um pouco a ver também com a parte experimental. O pessoal verificou que deve-se colocar um 0,9 aqui para adequar a fórmula com o que acontece também na hora que eles deduzem isso ao pé da letra. Então, entra aqui um 0,9D. Tá? Então, seria força dividido por tensão da área, e aí, no cálculo distribuo, entra essa fórmula aqui, 0,9D. Ver se ficou bem legível aí para vocês. Pronto. Tá? Então é o seguinte, é bem simples, não tem, assim, parece que eu acho que eu compliquei muito, já devia ter ido direto para o exercício. Vamos então dar um exemplo prático e calcular o que a gente teria de estribo, tá bom? Então fazer o seguinte, ó. Então eu preciso utilizar quantas fórmulas? Uma para verificar a biela, ó. Verifico a biela, se a biela estiver ok, calculo o VC, calculo o VSW, calculo os estribos. Vamos lá, vamos fazer um exemplo bem simples, depois eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer um exemplo simples aqui no papel e depois a gente vai para o F-Tool para pegar uma viga mais complicada. 5. Então vamos lá, ó. Primeiro exemplo. Vou fazer uma viga biapoiada. Viga biapoiada. Com 5 metros de vão. Vou botar um carregamento aqui de 25 kN por metro. Ó, 25 kN por metro. Vou considerar que ela está apoiada, simplesmente apoiada nos pilares. Vou falar que o FCK dessa obra, ó, vamos lá para os dados, FCK, vou botar aqui, ó, 20 MPa, 20 MPa, seria o FCK. O aço, sempre o CA50, aço CA50. E eu tenho que escolher agora aqui uma seção para essa viga. Eu vou escolher uma seção aqui de 15, ó, vou botar 14 para ficar um número diferente. 14 por 50 centímetros. Essa é a nossa seção. Ó, 14 por 50. Não quero verificar flecha, não quero verificar armadura longitudinal. Eu quero calcular qual é a quantidade de estribo que eu tenho que ter na minha viga. Então, número 1, vamos calcular o cortante. Calcular o cortante. Reação de apoio. Quem que vai ser a minha reação de apoio aqui? QL sobre 2. 25 vezes 5. Ó, 25 vezes 5, dividido por 2, vai vir 62,5 kN para o apoio da direita, 62,5 kN para o apoio da esquerda. Como é que dá o gráfico? Esse cortante aqui levanta esse gráfico de cá. Carregamento uniforme, a gente já viu no início da aula que é uma carga distribuída. Então, desculpa, uma carga distribuída vai dar um diagrama de cortante uniforme, uma reta do primeiro grau. Ó, então, essa aqui é o nosso gráfico de cortante. Que valor é esse aqui? Ele coincide com a reação de apoio, 62,5. Qual que é esse cortante aqui embaixo? 62,5. Então, vou chamar... Aqui seria V1, 62,5. V2, 62,5. Então, é um cortante só. Tá aqui, ó, cortante igual a 62,5 kN. O que eu tenho que fazer aqui agora? Aplicar coeficiente de segurança. Então, o coeficiente mais usual é o 1,4. Então, VD, toda vez que eu coloco coeficiente de segurança, eu coloco um D, vai ser igual a 62,5 vezes 1,4, VD igual 62,5 vezes 1,4, vai dar 87,5 kN.
Vocês estão acompanhando? Tem alguma dúvida até agora? Tá tranquilo. Então vamos lá. Primeiro passo. Estou tentando ser bem didático aqui, ó. Depois, se eu estiver demorando muito, depois vocês me avisam para eu dar uma acelerada. Então, eu tenho, pegando só esse trecho da viga aqui, ó. Estou aqui com esse trechinho da viga aqui. Vou dar um zoom, é como se eu estivesse dando uma escala aqui nele, ó. Então eu tenho 62 kN tentando levantar aqui, 62 kN tentando abaixar, só que na hora que isso aqui chega no apoio, ele chega de forma inclinada. Vai surgir a primeira fissura, na segunda vai surgir mais, mas entre a primeira e a segunda é a região de biela mais solicitada. Essa aqui é a nossa biela com um maior esforço cortante. É como se entrasse aqui 62 aqui e 62 aqui tentando comprimir. Isso aqui aguenta? Vamos verificar quem que é o VRD2 desse trecho em amarelo. Então, para eu descobrir quanto que isso aqui resiste, eu tenho que calcular o VRD2. Então, vamos ver qual é a fórmula do VRD2. Eu preciso primeiro calcular o ΔV. Então, antes de calcular o VRD2, eu tenho que definir o ΔV. Então, vamos lá. ΔV é igual a 1 menos o FCK dividido por 250. Então, é igual a 1 menos... Quem que é o nosso FCK? Foi dado aqui do problema. A gente estipulou. 20 MPa. 20 dividido por 250. Então, ΔV é igual 1 menos 20 dividido por 250. Vai dar 0,92. Pronto. Vamos olhar para a fórmula do VRD2 e vamos ver o que está faltando para a gente calcular ela. Ó. Então, já tem o ΔV. Quem que é o FCD? O FCD, por sua vez, é o FCK dividido pelo coeficiente de segurança, 1,4. Então, o FCD é igual a 20 MPa dividido por 1,4. FCD igual 20 dividido por 1,4 vai dar 14,28. 14,28 MPa. Pronto. Quem que é o B? Vamos lá. Quem que é o B? A gente botou uma viga aqui de 14 centímetros por 50 centímetros. Quem que é o B? O B é 14. Então, B igual a 0,14 metros. E quem que é o D? O D, a gente já estudou isso lá quando a gente estava calculando as nossas armações longitudinais. Você vai ter uma armação aqui embaixo, a altura útil da viga é essa aqui, ó. Só que o que acontece? Para eu calcular essa altura útil, eu teria que... Lembra aquela fórmula do D? D igual o H menos o cobrimento, ó, menos o diâmetro do estribo, menos metade da armadura longitudinal. Estão lembrados? Assim, quem assistiu às aulas vai lembrar, ó, é essa distância D aqui. Então, vamos lá. Quem que é o D? É 50 menos o cobrimento, eu não falei. Então, eu deveria voltar aqui no início do exercício e falar, ó, cobrimento igual a 3 centímetros. Então, definir aqui o cobrimento. Então, vai ser menos 3, menos o diâmetro do estribo. A gente não faz ideia ainda do diâmetro do estribo. A gente vai, é o que a gente vai calcular. Então, eu vou dar um chute. Vou falar assim, o diâmetro do estribo aqui vai ser 6,3 milímetros. Então, aqui vai ser menos 0,63. Menos o diâmetro da armadura longitudinal. Você não faz ideia ainda porque a gente não calculou. Também vou dar um bico aqui. É assim que a gente faz no dia a dia. Você vai estimando dentro de uma certa lógica. Então, armadura longitudinal. Vou botar aqui que vai ser diâmetro de 12,5 milímetros. 12,5 milímetros. Então, 12,5 vai ser 1,25 dividido por 2. D igual, vamos lá, 50 menos 3 menos 0,63 menos 1,25 dividido por 2. Vai dar 45,7 centímetros. Isso aqui, olha, seria o jeito mais correto de você fazer. É assim que eu faço no meu dia a dia? Não, eu dou um chute logo, eu não fico perdendo tempo fazendo essas continhas, até porque você perde um tempão fazendo alguma coisa que você teve que estimar. Então, eu normalmente faço assim, ó,
D igual a 0,9 de H. Eu coloco 0,9 da altura. Então, eu botaria assim, ó, 50 vezes 0,9 daria 45 centímetros. Olha lá. Então, é uma estimativa certeira aí. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais rápido. Tá? Isso aqui tem algum livro? Não. Da onde que eu tirei isso aqui? Cara, do dia a dia. Assim, de tanto ficar fazendo essa continha aqui, eu falo, para de fazer isso aqui, vou botar 90, vou tirar um tanto aqui de cabeça, tira 5 centímetros e segue o jogo. Tá? Não fico com muito preciosismo, não. Então, eu vou adotar o D aqui, ó. D vai ser igual para essa viga aqui, 0,45. Vou arredondar para baixo, ó. 0,45 metros. Pronto, tenho tudo agora em mãos para calcular o meu VRD2. Vamos lá. VRD2 é igual a 0,27 vezes o alfa V, 0,92, que a gente calculou aqui em cima, vezes o FCD, tá aqui, ó, 14,28. Só que aí qual é o problema? MPA vezes 10 a sexta, vezes o B, cadê o B? 0,14, vezes o D, 0,45. Pronto. VRD2 é igual a 0,27. Isso tudo o CIP faz. Eu tô só dando uma repassada na teoria, depois a gente vai para o CIP e vamos conferir lá se ele faz essas continhas todas. Tá? Ponto 27 vezes ponto 92 vezes 14,28 exponencial à sexta vezes ponto 14 vezes ponto 45. Ó, deu 2, 2, 3, 4, 7, 0,5. Qual é a unidade disso? Como eu estou trabalhando no sistema internacional, VRD2 é uma força, isso aqui só pode ser Newton. Já que deu muito grande, o que a prática manda fazer? Passar para quilonewton. Então, 223,47 quilonewtons. Muito bem. Quanto que é o nosso cortante? O cortante deu pequenininho, né? Assim, vamos ver quanto que deu o cortante. Deu 87. Ó. Ó. Nosso cortante aqui, ó. 87. Então, o nosso VRD2 é igual a 223,47, é maior que 87,5 kN. Então, o que isso aqui atende? Só a biela comprimida está, inclusive, folgada. Ela aguenta 223 e você só está aplicando nela 87. Então, atende. A biela comprimida suporta o esforço de compressão sobre ela. Então, essa biela comprimida aqui, ela tem um esforço de compressão que é idêntico ao cortante. Ó. Ela aguenta com folga aí o seu cortante. Fechou. Então, feito isso, a gente vai agora para o cálculo dos estribos. Estribos, ó. Como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, calcula o VC. Quem que é o VC? É o quanto que a sua viga suporta se não tivesse estribo. Vamos ver. Quanto que é? Cadê a fórmula? Estou me embaralhando todo nessas folhas hoje. Aqui, ó. VC igual 0,6 vezes FCTD vezes B vezes D. Ficou faltando aqui eu escrever quem que é o FCTD, ó. Vou botar a fórmula aqui. FCTD é 0,15 vezes o FCK elevado a 2/3. Essa é a fórmula do FCTD. Só para o pessoal relembrar, ou quem nunca viu isso, entender. Quem que é o FCTD? Deixa eu voltar aqui numa folha, um rascunho. É isso aqui, ó. Quando você leva aquele corpo de prova para o laboratório, quando você leva um corpo de prova de concreto para o laboratório, e você ensaia ele a compressão, você coloca ele lá dentro da máquina e você racha ele, o valor que você obteve
na hora que ele rompeu, é o FCK. Então, o FCK é a resistência dele à compressão. Só que existe também um ensaio à tração. Se você pegar um corpo de prova e, em vez de você comprimir, você tracionar, ele rompe. Quem que é o valor quando ele vai à ruptura na tração? É o FT de tração K. Ó, FTK. Então, o FTK é o quanto que ele aguenta na tração. Só que na fórmula não entra o FTK, entra o FTK com os coeficientes de segurança. Aí ele vira FCTD. Então, o FCTD é o quanto que o concreto resiste à tração, que assim, se você tracionar, quanto que ele aguenta, só que com coeficiente de segurança, tá? Então, vou voltar para cá, ó. Então, FCTD eu vou botar aqui, ó, resistência do concreto na tração. Já com coeficiente de segurança, porque está o Dzinho aqui, ó. Então, a fórmula já com o coeficiente de segurança é essa aqui, ó. FCTD é 0,15 vezes o FCK elevado a 2/3. Então, vamos lá. FCTD é igual a 0,15. Lembrando, ó, todas essas fórmulas que aparecem o FCK, aqui, ó, tem o FCK. No alfa V também tinha o FCK. Você nunca entra com o 10/6, tá? Aqui as fórmulas já foram preparadas, tanto essa fórmula quanto essa fórmula, o seu FCK tem que entrar em MPa. Então, vamos colocar aqui, ó, FCK em MPa. Aqui, mesma coisa, ó, FCK em MPa. Eu já vi gente errando porque a pessoa entra com... Igual na fórmula completa, ó, essa fórmula é a fórmula completa. Cara, aqui eu tive que botar o 10/6, porque aqui não tinha jeito. A fórmula aqui não foi preparada com isso aqui, não tinha nenhum número aqui para ajustar isso. Cara, aqui o 0,15 já está ajustando tudo. Já está entrando coeficiente de segurança e está entrando no MPa. Então você entra em MPa, a resposta sai em MPa. Aqui no alfa V, você entra em MPa, a resposta sai em MPa. Tá? Então, só tomar cuidado com isso. Então 0,15 vezes 20 elevado a 2/3. Se você botar 20 vezes 10/6 elevado a 2/3, o resultado sai errado. FCTD é igual 20 elevado, abre parênteses, 2 dividido por 3, fecha parênteses, vezes 0,15, olha lá, deu 1,1 MPa. Olha como é que o concreto aguenta pouco a tração. Um concreto de 20 MPa, na tração ele só aguenta 1,1. Por isso que, quando eu fiz faculdade, isso aqui era tão pequeno. A gente trabalhava com concreto de 12 MPa, 8 MPa, 10 MPa. Então, isso aqui era tão insignificante que a gente nem... que eu acho que a norma nem tratava. Tipo assim, ignora isso. Põe 0 e segue o jogo. Cara, agora não. O concreto melhorou um pouco. Isso aqui já... Se você usar isso aqui na sua obra, você já diminui um pouco a quantidade de estribo. Deixa a obra um pouco mais econômica. Então, vamos lá. VC... é igual a 0,6 vezes... Agora tem que entrar o MPa. 1,1 vezes 10/6, vezes o B, que a gente já calculou, é 0,14, vezes o D, que é 0,45. Então, VC igual 0,6 vezes 1,1 exponencial à sexta, vezes 0,14, vezes 0,45. Ó, deu 41580 newtons, né? Newtons. Passa isso para quilonewton, 41,58 quilonewtons. Muito bem, tá aí, ó. Isso é o quanto que o seu concreto aguenta. Tem que colocar estribo? Tem que colocar estribo, porque o concreto não aguentou todo o cortante. O seu cortante é igual a... Ó, o seu cortante é igual a 87. Ó, o seu cortante, o VD, é 87,5. Se você não botar estribo, sua viga vai para o beleléu, vai fissurar toda. Então, como isso aqui é maior que isso,
Na maioria das vezes é maior, só em vigas muito parrudas que não acontece isso. No nosso caso aqui, nas vigas usuais acontece sempre. Então, VSW é igual o VD menos o VC. Ó, você vai fazer a diferença. VSW é igual 87,5 menos 41,58. VSW igual 87,5 menos 41,58 vai dar 45,92 quilonewtons. Pronto. O que é o VSW? É o quanto que o estribo tem que suportar. Ficou da seguinte forma. O seu cortante é quanto? 87. Quanto que o concreto aguenta? 41. Quanto que o estribo tem que aguentar? 45. A soma dos dois tem que bater com o cortante. Então, agora a gente vai calcular o... Vamos para o ASW. Então, vamos lá. ASW sobre S é igual o seu cortante, a parcela que o estribo tem que suportar, dividido por 0,9D vezes o FYD. O FYD, eu acho que quem está acompanhando as aulas já deve ter decorado que é 434,7 MPa. Que valor que é esse aqui? É o 500 MPa, que é o aço aguenta 500, dividido pelo coeficiente do aço. Vai dar esse valor aqui. Então, vamos lá. ASW sobre S é igual VSW 45,92 vezes 10 a terceira. Agora tem que botar o 10 a terceira. Quilonewton, na hora de colocar na fórmula, tem que botar o 10 a terceira. Dividido o 0,9 vezes o D, 0,45 vezes 434,7 vezes 10 a sexta. ASW sobre S é igual 45,92 exponencial à terceira, dividido por 0,9, dividido por 0,45, dividido por 434,7 exponencial à sexta. Vai dar 2,608 vezes 10 a menos 4. Qual é a unidade? Não é área? Área, metro quadrado. Não é para 1 metro de viga? Olha lá, por metro. E tomar muito cuidado, eu já vi muita gente aí, inclusive com experiência, errando de querer ir metro quadrado por metro. Aí o cara vem aqui e corta. Não pode fazer isso, porque aqui, 1 metro quadrado por metro é um significado físico. Você calculou essa quantidade de armação para 1 metro de viga. Então, significa que você tem lá a sua viga com 5 metros. 5 metros. Assim, então, eu dividi aqui, ó, o primeiro metro, segundo metro, terceiro metro, quarto metro, quinto, 5 metros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dividi mais 2 aqui, ó. Você dividiu a viga, mentalmente você dividiu a viga em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que aqui tem que ter 2,6, 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 aqui tem que ter 2,6. O cálculo foi 2,6 para cada metro de viga. Tá bom? Só que a gente não trabalha em metro quadrado. Quando a gente trabalha em armação, vocês já estão cansados de saber que a gente trabalha em centímetro quadrado. Então, como é que eu faço para passar de metro quadrado para centímetro quadrado? Eu multiplico por 10 a quarta. Ó, né? Por que 10 a quarta? 100 duas vezes. Então, dá 10.000, 10 a quarta. Pronto. Então, isso aqui vai dar ASW sobre S é igual a 2,608, vou arredondar para 261, centímetro ao quadrado para 1 metro de viga. Esse 1 metro aqui eu deixo aqui embaixo. Eu altero só a unidade, eu só passo para centímetro a parte de cima. Então, 2,608 vezes 10 a menos 4, multiplica por 10 a quarta, isso aqui vai virar 2,61 centímetros quadrados para 1 metro de viga. Até aqui, dúvida, hein?
Tem alguém que já não lembrava de mais nada ou todo mundo lembrava disso aqui? Tava na veia. Ah, eu não lembrava disso aí, não. Tá. Então, Eu não tinha nem visto. tá, então tá valendo a pena. Tô indo devagar, eu achei que tava sendo entediante para vocês. Aí, mas tá bom. Então, tá valendo a pena. Então, olha lá, o que a gente determinou? Que para essa viga eu preciso de 2,61 centímetro quadrado por metro. Então, vamos lá. Agora eu tenho que detalhar os estribos. Se você simplesmente botar no seu projeto que precisa de 2,61, o pedreiro vai olhar para esse número e falar assim, o que eu faço com esse número? Está faltando você agora falar, você determinar, você explicar para o pedreiro o que você vai fazer com esse número. Então você vai primeiro escolher uma armação para o seu estribo. Ó. Escolher um diâmetro para o estribo. Apesar de no cálculo do D você ter escolhido um estribo de 6,3, você não necessariamente tem que escolher 6,3. Aqui era uma estimativa. Se você falar assim, não, eu quero colocar um estribo de 5 milímetros, você pode colocar um estribo de 5 milímetros. Eu quero botar um estribo de 8, você pode colocar um estribo de 8. Eu quero botar um estribo de 6,3, você pode colocar. Nas vigas normais, o normal, assim, o dia a dia é ou estribo de 4,2 em vigas muito pequenininhas, em vigas um pouquinho maiores a gente adota o estribo de 5,0, e em vigas mais solicitadas 6,3 ou 8, e aí parou aqui. Quando você agora vai trabalhar com viga de ponte, viaduto, passarela, que são vigas muito grandes, você usa estribo de 10 milímetros. Já viu usar estribo de 12, já viu usar estribo também de 16. Mas isso aqui são para vigas fora do nosso dia a dia de edificações. Tá? Isso aqui seria, botar assim, ó, em pontes. E aqui seria em edifícios, casas e edifícios. Então eu vou escolher o 6,3 aqui. Tá? Se der errado, depois se der muito, eu escolho, depois eu mudo para 8. Se der muito pouco, eu escolho de 5. Então eu vou escolher aqui o 6,3. Muito bem. Aí, relembrando, Evandro, 6,3, quantos centímetros quadrados tem 6,3? Hein, Evandro? Oi? 6,3. Quantos centímetros quadrados tem uma parte de 6,3? Outro dia eu até falei isso pro Paulo aí, agora eu até esqueci. Acho que é 312. Olha lá, 0,312. É isso aí. Confere aí, isso aí. Vou conferir rapidinho, só pra gente não bater. É isso mesmo, é 312, galera. Peraí. Tá escutando? Tô escutando. É 312. Mas agora me deu uma desconfiança de você, Evandro. Não, é 312 mesmo. 12 Tá mesmo. bom. 312 depois. Eu vou só abrir aqui para o pessoal dar uma relembrada, ó. Para quem... 312, 500, 800. Já veio tudo. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, tabela de armação. Tá aqui, ó. Pode ir, cara. Ó, 4,2, 5, 6,3. Tá aqui, ó. 6,3, 0,312. Viu? Fechou. Então, tá aqui, tá certinho. 6,3, 0,312. Qual é o estribo normal que a gente usa na nossa obra? Hein? O mais usual é o estribo que a gente chama de estribo de duas pernas. É o 4,2. É o 4,2. Não, eu estou falando assim agora do formato do estribo. Eu já escolhi, para esse exercício, eu já escolhi o diâmetro 6,3. Agora eu vou escolher o formato mais comum. O formato mais comum é o estribo que ele tem essa cara. Mas existe outros. Existe o estribo duplo, que você coloca uma para cá e coloca mais um gancho aqui no meio, ó. Existe o com 4 ganchos, existe o duplo, que você dobra 2 vezes a quantidade de estribo numa mesma região, ó. Tem várias possibilidades. Esse aqui é o mais simples, ó. Não tem nada mais simples do que esse. É o estribo simples. Vamos dar um nome aqui para ele. Cara, ele tem 2 pernas, confere? Ele tem essa perna aqui e essa perna. Então, quando você imaginar aquela sua fissura, ó, vamos imaginar a viga aqui agora em 3D, ó. Quando a gente imagina a fissura, que eu desenho a fissura, na verdade a fissura é em 3D também, correto? Ó? A fissura, ela decepa a sua viga. Quando você colocar o seu estribo aqui, o seu estribo vai passar quantas vezes dentro da fissura? Hein, Evandro? Ele vai passar quantas vezes? É.
Ele vai passar 2 vezes. Ele vai costurar com essa perna e vai costurar também Desse com essa lado e do perna. outro lado, Né? Então, quando você olha de lado aqui a sua viga e você fala assim, não, vai ter essa fissura e o meu estribo está aqui, quando você olha para um estribo aqui, eu estou vendo uma linha só. Só que, na verdade, essa linha aqui é 2, porque você está vendo essa linha e está vendo essa linha aqui também. Então, um estribo seu, assim, um único estribo, ó, um estribo só, ó, um estribo de 6,3, na verdade, ele tem 2 vezes 0,302 centímetros quadrados, porque tem 312 nessa perna e 312 nessa perna de cá. Então, vai dar 2 vezes ponto 312, vai dar 0,624 centímetros quadrados. Tá? Então, é sempre assim, você pega, quanto que o seu estribo tem? 0,312. Ele tem 2 pernas? Tem 2 pernas. Então, 2 pernas vezes 0,312, 0,624. Só que você precisa de quantos centímetros quadrados? Um único estribo segura 261? Não, ó, um estribo só tem 0,624, mas você precisa de 2,61, então você vai calcular a quantidade agora. Ó, quantidade, 2,61 dividido por 0,624. Isso vai dar 2,61 dividido por 0,624. Ó, vai dar 4,18 estribos. Você pode ter 4,18 estribos? Hein? A gente consegue botar 4,18? Não. Você vai arredondar isso aqui para quantos estribos? 5 estribos. Ó. Então, você vai ter 5 estribos de 6,3 para cada 1 metro de viga. Ó. Então, tá aqui, ó. Já começou a melhorar a vida do pedreiro. Você olha, em cada 1 metro de viga, você vai me colocar 5 estribos. Muito bem, vamos continuar. Vamos lá, ó. Então, prestem atenção. Eu estou aqui com a minha viga. Deixa eu desenhar a viga agora de lado aqui, ó. Ela tem 5 metros de vão. Ó. Tá, aqui tem 5 metros. 5 metros. Vou dividir aqui isso aqui em 5 vãos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem 5 vãos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente acabou de fazer? Olha só, vamos ver se todo mundo entende. O seu cortante máximo estava aqui, não estava? Ó. O nosso cortante máximo era assim, ó. Cortou aqui, foi para... Quanto que era o cortante? Acho que foi 63, não foi? Deixa eu achar aqui, o início do exercício. Ó, 62,5. 62,5. Aí aqui embaixo, 62,5. Aí o gráfico de cortante é isso aqui, ó. Ó, gráfico do cortante. Levanta aqui, abaixa aqui, uma reta inclinada do primeiro grau. Muito bem, o que a gente fez? Eu peguei esse valor aqui de 62,5 e calculei que para esse metro aqui eu preciso de quantos estribos? 5. Então, vou botar os 5 estribos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Botei 5 estribos. O que eu teria que fazer aqui, Evandro? Vamos lá. Nesse trecho de cá. Eu coloco os 5 ou eu poderia diminuir se eu quisesse? Vocês estão me escutando? Ô, Léo, é porque demora muito, às vezes, no microfone entrar. Tá bom. Entendeu? Vamos lá, vê se você entendeu a pergunta. A gente pegou, ó, eu peguei esse valor do cortante. Eu não estou querendo sacanear, não, é só para deixar a aula um pouco mais... Não, pode diminuir, pode. Ó, porque 62,5. Então... Aí eu calculei. Se precisou para esse primeiro metro, ó, para esse primeiro metro aqui, a gente acabou de calcular que precisa de 5 estribos. Então eu vim e coloquei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pro lado de cá, ó. Aqui também não é 62,5? 62,5? Então, para esse canto de cá, ó, para esse lado de cá, eu também preciso de 5. 1, 2, 3, 4, 5 estribos. Tá. Daqui até o meio, eu não precisaria colocar 5.
Por que eu não precisaria colocar 5? Porque o cortante aqui é menor, já não deve ser 62,5, ó. Esse valor aqui já deve ser bem menor, porque assim, só fazendo regra de 3 agora. Não é a metade, porque eu não estou na metade, eu estou a 1 metro só. Daqui aqui tem 1 metro. Você teria que fazer uma regra de 3 e ver, a 1 metro, que distância que é isso aqui? Fazer uma regra de 3 rápido. Ó, 62,5 está para 2,5, né? Porque daqui aqui é 2,5. Assim como x está para 2,5 menos 1, 1,5. Vamos lá. 62,5 vezes 1,5 dividido por 2,5. Ó, o cortante caiu para 37. 37,5. Se você quisesse fazer o procedimento todo de novo, pega... Biela não precisa fazer mais. Esquece. Se você calcular agora VC vezes 1,4 menos o VC e calcular, você vai calcular uma quantidade de estribo que você vai ver que não precisa de 5. Só que na prática a gente não faz isso. Por quê? Primeiro que, imagina, toda viga você já é trabalhoso você calcular o cortante. Imagina você agora ficar dividindo o cortante em pedacinho na viga. Cara, e na obra o pedreiro tem que ir, caramba, aqui eu tenho que botar 5, aí aqui eu tenho que botar 3, aqui eu tenho que botar 3, aqui eu tenho que botar 5. Cara, você está complicando a vida dele. Então, normalmente a gente não faz isso. O que a gente fez? Colocou 5 aqui, vai 5 em todos. Vai aqui. Vai 5 aqui também. Vai 5 aqui. A gente mantém o espaçamento. Tá? Na prática é isso que a gente faz. A não ser em casos especiais. Em casos especiais a gente divide. Na maioria dos casos, o que a gente faz? Cara, você leva até o meio do vão. Tá bom? Conseguiram entender? Ou ficou dúvida aqui nessa questão de poderia diminuir a quantidade, mas a gente leva, a gente dá uma... Isso por praticidade, né, professor? É, por praticidade. Por praticidade acaba que mantém, você calculou o cortante para a região que o cortante era máximo, e aí, por praticidade, você falou a palavra certa, a gente distribui igualmente. Fica faltando agora eu calcular essas distâncias aqui, ó, que a gente chama de espaçamento. Isso aqui é importante para o seu pedreiro, ó. O espaçamento. Como é que a gente determina o espaçamento? Cara, é bem simples, ó. A gente calculou 5 estribos para 1 metro. Cadê a última folha? Hoje eu me embaralhei com essas folhas aqui. Ó, então tá aqui. A gente calculou 5 estribos para 1 metro. Minha conta deu 20, ó, de espaçamento. Ó, eu tenho 5 estribos para 1 metro. Então, se você pensar em 1 metro, pensa em 1 metro aqui, ó. Daqui aqui tem 1 metro. Sim. 1 metro. Vamos lá. Colocou o primeiro. Colocou o último aqui. Aí você vai colocar mais 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Quantos espaçamentos você tem? 4. Você sempre tem uma quantidade de espaçamento a menos. Se você tem 5 estribos, você tem 4 espaçamentos. Se você tem 6, você tem 5 espaçamentos. Então, para calcular o espaçamento, que é essa distância aqui, ó, você faz assim, ó. É igual 1 metro, 100 centímetros, né? 1 metro aqui é a mesma coisa que 100 centímetros. Dividido por n menos 1. É assim que a gente calcula o espaçamento. Então, vai ficar igual a 100 dividido por n menos 1, 4. É igual a 100 dividido por 4. 25 centímetros. Muito bem. Pô, pronto. O que a gente tem agora? Olha só, a gente tem que na nossa viga, a gente vai ter estribo. Espera aí, só um pouquinho que acabou o grafite. Professor, eu queria tirar uma dúvida enquanto isso. Tá, só um minutinho, só deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, o que a gente descobriu agora? Que o meu estribo é o estribo de 6,3. Ó, eu vou botar estribo de 6,3. Estribo 6,3 milímetros a cada 25 centímetros. E qual é a quantidade total? Aí a quantidade total você faz assim, a sua viga não tem 5 metros? Você divide por 0,25. Vamos ver quanto que vai dar. 5 dividido por 0,25. Deu 20 estribos.
Aí você soma mais um. Por que você soma mais um? Porque você tem que começar e terminar com estribo. Então, quando você determinou que a cada espaçamento aqui vai ser 25 centímetros, e você pegar 5 metros e dividir pelo espaçamento, você tem que botar um a mais, que seria o último, tá? Então, você coloca 20 mais 1, você vai ter aqui, ó, 21 estribos de 6,3 a cada 21. Então, na hora de você detalhar a sua viga, é essa informação que você vai passar para o pedreiro, ó. Nessa viga, você vai colocar 21 estribos de 6,3 a cada 25 centímetros. Vai, pergunta aí, quem foi que ia perguntar alguma coisa? Não, foi em relação a... Nós estamos trabalhando com um vão de 5 metros, certo? Aham. Eu estava pensando num vão de 9 metros. Suponhamos que teríamos um vão de 9 metros e esse estribo de 6,3, ele atenderia? Cara, só fazendo a conta, tem que fazer a conta. Certo. Só para fechar aqui, eu ainda não terminei o exercício. Eu tenho Tá. que verificar agora se isso aqui, a norma não permite que você... Vamos supor que você tivesse feito um cálculo aqui, hein? Tivesse dado estribo a cada 50 centímetros. Você pode ter um estribo espaçado a cada 50 centímetros? Assim, imagina a sua viga, ó, imagina a sua viga aqui, aí você calculou, na ponta do lápis. E eu preciso de um estribo a cada 50 centímetros. Aí você vai botar um estribo aqui e vai afastar 50 centímetros. O seu cálculo deu isso. O que vai acontecer? Vai dar uma fissura entre um estribo e outro. Você não conseguiu costurar. Você calculou tudo na ponta do lápis e não conseguiu costurar. Isso acontece quando você escolhe um diâmetro muito grande. Vamos supor que você chegou aqui e fez assim, ó. Ih, caramba, eu não queria ter usado 6,3, eu queria ter usado ferro de 8 milímetros. Olha o que ia acontecer, só para vocês entenderem, ó. 8 milímetros. Imagina que eu tivesse escolhido, a escolha fosse 8 milímetros. 8 milímetros é 0,504. Confere. Olha lá, não é isso, Evandro? Vezes 2, porque eu tenho duas pernas. Olha lá, então ponto 504 vezes 2 deu 1,01 centímetros quadrados. Tá aí, ó. Isso aí é o nosso diâmetro, um estribo de 8. Quantidade, 2,61 dividido por 1,01. 2,61 dividido por 1,01, ó. 2,61 dividido por 1,01 deu 2,58. Você vai arredondar isso aqui para quantos estribos? 3 estribos. Qual que vai ser o espaçamento? O espaçamento é igual a 100 dividido por 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. Olha lá, você ia botar um espaçamento de 50 centímetros. Se você quisesse é a mesma viga, o mesmo cálculo. Com estribo de 6,3, precisou de quantos estribos? 1, 2, 3, 4, 5. Com estribo de 8, em 1 metro de viga, você precisou só de 3. Você precisou de um aqui no meio e um aqui. O que você tem que tomar cuidado? Você não está colocando esses ferros vermelhos para costurar as fissuras? Assim, vai ter fissura aqui que você tem que costurar? Tem que tomar cuidado, porque às vezes você calcula e chega num espaçamento muito grande. Aí lá na sua obra a fissura faz assim, ó. Conclusão, você calculou tudo bonito, mas não costurou nada. Então a norma estabelece que existe, para não acontecer essa situação, você tem um espaçamento máximo. Você não pode ultrapassar esse espaçamento. Então vamos botar a fórmula aqui do espaçamento máximo. Olha lá. Vamos ver como é que é o espaçamento máximo, ó. 12. Tem norma para isso. É o seguinte, ó. O espaçamento máximo, que a norma chama de S máximo, ele é da seguinte forma. Ele vai ser 0,6D, ó, 0,6 do D, e nunca maior que 30 centímetros, nunca maior que 30 centímetros, se o seu VSD for menor do que 0,7 VRD2. Parece difícil, mas eu vou destrinchar isso aqui com vocês. E ele tem que ser 0,3D e nunca maior que 20 centímetros se o VSW, eu botei aqui VSD, não é VSD, é VSW. Não, tá certo, é VSD. E aqui, se o seu VSD
for maior que 0,67 do VRD2. Vou melhorar isso aqui que ficou confuso. VSD maior que 0,67 VRD2. E aqui onde eu botei 0,7 é 0,67. 0,67. Pronto. Mania de ficar decorando as coisas de cabeça, tem hora que eu me confundo. Tá aí, tá certinho. Então, olha só. Vamos para o nosso exemplo. Como que eu vou saber se eu vou usar o de cima ou de baixo? Olha só. Você vai pegar o seu VSD e dividir pelo VRD2. Ó, VRD2. Você pega isso aqui e divide. Então, vamos lá. Quanto que deu o meu VSD? Meu VSD é o meu cortante. Olha lá, é o cortante, é o VD. Tá? Onde está VSD aí é o cortante, é o VD. Deu quanto que tinha dado? 80 e... Ó, 87,5. Lá na norma é VD mesmo. Lá É na VD, norma né? é VD, não é VSD, não. Tá, então vou botar aqui VD. 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 Pronto. Aí eu vou pegar aqui o VD e vou dividir pelo VRD2. Ó. VD dividido pelo VRD2. O VD deu 87,5. E o VRD2 deu... Onde está o VRD2? 223,47. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Ó, 87,5 dividido por 223,47. Deu 0,39. Ó, 0,39. Então, 0,39 é menor que 0,67. Então, a minha fórmula que eu tenho que usar no meu problema, nesse meu problema agora, é esse aqui, ó. Então, qual é o meu espaçamento máximo? Ele tem que ser 0,6 de D, nunca maior que 30 centímetros. 0,6. Quanto que é o meu D, Evandro? 45. Então, 0,6 de D, ó, 0,6 vezes 45, seria 27 Deu centímetros. 27, ó. 27. 27 é menor que 30, é menor, então eu não posso ter numa viga, nessa nossa viga, nessas situações, um estribo mais do que 27 centímetros. A gente está com quanto? 6,3 a cada 25. Então, 6,3 a cada 25, o 25 é menor que o 27. Então, tá ok. Ó, seus estribos estão bem juntinhos, tá ótimo. Tá, aqui atendeu. E se você quisesse botar ferro de 8? 8 a cada 50 centímetros. Você pode botar 8 a cada 50? Não, porque o 50 é maior que o 27. Não pode. Se na sua obra você falar assim, não, mas eu quero botar ferro de 8 porque eu comprei ferro de 8, está sobrando ferro de 8 na obra. O que você tem que fazer aqui, Evandro? Hein? Eu botaria na malha mais maior do cortante. Você vai ter que botar, olha, se você calculou na ponta do lápis, 8 a cada 50, só que a norma não deixa você espaçar com mais de 27, mas você, teimoso, quer botar estribo de 8. Você vai ter que botar Botava de 30. 8, não, você vai ter que botar 8 a cada 27. Você vai ter não, que mas botar... não é... Tá, mas a norma... deu 27. Pensei que... Deu 27. Não, mas não deu... 27. Entendeu? Então é 8 a cada 27. Você não pode ter... Por mais que o seu cálculo deu 50, você vai ter que botar 27. Aqui, o seu cálculo deu 25, então é 25. O que você não pode é ultrapassar o 27. Mas no caso, se ele tivesse, por exemplo, mais de 8, aí ele podia botar na maior do cortante, não é isso também? Uma não. Parte 8, uma parte de 5, reduzir. Só que ia dar confusão, né, Léo? Não, ia. O pedreiro não ia saber. Tinha que marcar em cima dele, mas não podia. Por exemplo, está sobrando. Entendeu? Sobrando quanto? Cara, eu não entendi. Mais importante é entender o limite, certo? Eu não entendi o seu raciocínio, não. O raciocínio é, você calculou. Olha só, a gente fez o cálculo na ponta do lápis. A gente chegou à conclusão que a gente precisava ter... Deixa eu numerar essas folhas aqui direito, porque isso aqui está me irritando. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3...
10 e 11. Cara, ó, vamos recapitular o que a gente fez aqui, ó. Qual que é a lógica? Eu dei um exercício. Cara, na semana que vem a gente vai fazer mais exercício disso, tá? Eu achei que a gente fez pouco exercício. Ó, vamos recapitular o que, que a gente fez. Cara, eu inventei uma viga que tem 5 metros de vão com um carregamento de 25. Tá lá, esse é o carregamento. De onde veio esse 25? É o peso da parede, peso da laje, mais o peso da viga. Isso gerou um diagrama de momento fletor dessa forma aqui, ó. Ó, vamos recapitular rapidinho. 62, 62. Peguei um 62, apliquei coeficiente de segurança. Cheguei em 87. Primeiro ponto, verificar se essa região em amarelo aguenta, se ela não vai quebrar, tá? Essa região em amarelo não tem nenhuma possibilidade de você aceitar ela quebrando. Quebrou, tá errado. Você tem que aumentar a viga. A gente verificou, tava tudo ok, ó. Calculei o VRD2, cara, ok, a biela aguentou. Aí a gente foi para o estribo, calculei o VC, deu 41. O cortante é 87, a diferença é 45. Peguei o 45 e vou calcular quanto que... Isso aqui, quem que é o 45? É uma força que vai tentar fissurar a sua viga. Para isso não fissurar, eu tenho que calcular uma armação. Aí botamos na forma, calculei a armação. 2,61 centímetros quadrados. Eu preciso ter isso aqui. Cara, eu preciso ter isso aqui dentro da minha viga, a cada metro. Aí o que, que a gente fez? Num primeiro momento, escolhi um estribo de 6,3. Ah, o estribo de 6,3 eu acho que tá legal. Pronto. Aí, o estribo de 6,3 tem 2 pernas, então dá 0,62. Então, 4,18 estribo. Posso ter 4,18? Não, tem que ter 5. Então, 5. 5 estribos em 1 metro, dá qual o espaçamento? 5 estribos em 1 metro, ó. Se daqui a aqui tem 1 metro e eu preciso de 5 estribos, eu uso essa fórmula, que não é nem fórmula, é um raciocínio mental que a gente faz de pegar 100, dividir pela quantidade de peça menos 1, cheguei em 25 estribos, 25 espaçamento. O que, que eu falei para o pedreiro? Olha, você pode colocar 6,3 a cada 25. Tudo bem, só que em algum momento você falou assim, não, mas eu comprei ferro de 8, está sobrando ferro de 8. Então vamos utilizar ferro de 8. Aí o que a gente fez? Então ferro de 8, 0,504 vezes 2, deu 1 centímetro. Aí dividiu aqui, 2,58, arredonda para 3, deu um espaçamento de 50. Olha lá, 1, 2, 3. 3 estribos em 1 metro. Só que a distância entre eles ficou 50 centímetros. Cara, teoricamente estaria tudo certinho. Só que, o que vai acontecer? 50 centímetros vai abrir uma fissura, porque a norma acabou... O que é esse cálculo aqui que a gente fez do 27 significa? Significa que na sua viga vai abrir uma fissura a cada 27 centímetros. Vai abrir essa fissura aqui, 27 centímetros, vai abrir uma outra fissura. Olha lá, isso aqui tem 27 centímetros. Você estava querendo botar um estribo aqui, e 50 centímetros depois você queria botar um outro estribo. Aí entre 27 aqui abriu uma fissura. Ó. Abriu essa fissura e abriu essa. Você não costurou essas aqui. Então, é isso que a norma está preocupada, de você querer colocar um diâmetro maior a favor da segurança e, ao mesmo tempo, querer espaçar mais. Você não pode espaçar. Aí, o que eu fiz aqui? A gente verificou, pegou o VD, dividiu pelo VRD2, 0,39. 0,39 é menor que 0,67, então o seu espaçamento máximo é essa condição. 0,6D, nunca maior que 30. Então, a gente botou aqui 0,6D, nunca maior que 30, deu aqui 27. Então, eu não posso usar, mesmo que você queira usar estribo de 8, você teria que adotar o espaçamento de 27. Você não poderia botar 8 a cada 50. Isso aqui está errado. Ou seja, não pode ultrapassar os limites. Não pode ultrapassar esse limite aqui. Vamos supor, olha só para fechar a aula hoje, em 10 minutinhos eu consigo fechar mais um raciocínio. E se eu quisesse ter utilizado estribo de 5.0? Ah, não. Pelo contrário, eu não tenho nem ferro de 6,3 na obra, nem ferro de 8. Eu fiz uma compra gigante de ferro de 5. Então, eu tenho lá ferro de 5 milímetros. Ó, e escolhi 5. Vamos lá. O estribo é duplo? É duplo. Então, o estribo de 5, vai lá, o Evandro, é 0,196.
É isso aí. 0,196. Vezes 2. 196. Eu arredondo Vezes 2. Ponto 196 vezes 2. 200. 0,392 centímetros quadrados. Então, cada estribo ele contribui com 0,392 centímetros quadrados. Qual é a quantidade que eu calculei? A gente calculou 2,62, né? Qual foi a quantidade? 2,61. 2,61 dividido por 0,392, eu vou precisar de 2,61 dividido por 0,392, vai dar 6,65. Posso botar 6,65? Não. Vou botar quantos estribos? 7 estribos. Qual que vai ser o espaçamento? 100 dividido por 7 menos 1, 6. 100 dividido por 6 vai dar 16,6 centímetros. Você não ia mandar o seu pedreiro colocar 16,6. O que a gente faz na prática? 16 centímetros. Ou 15, né? 15. 15, né? Eu ia botar aqui, ó. Então vai botar estribo de 5,0 a cada 15 centímetros. Esse espaçamento é suficiente para a norma? Hein? O 15 aqui é suficiente? É, porque ele é menor que 27. Então tá ok. Ó, pronto. Então, o que você pode escolher na sua obra aqui? Opções. Quais foram as opções que a gente escolheu aqui até agora? Você pode colocar 5,0 a cada 15. Você pode escolher 6,3 a cada 25. Ou você pode escolher 8,0 a cada 50. Opa, 50 não pode. Tem que ser 8,0 a cada 27. Então, essas aí são as opções. Aí agora a escolha é sua. Assim, você vai escolher com o que você acha. Diga. Eu fiquei com um ponto de interrogação aqui agora. Esse 27 não foi encontrado através do 6,3? Não, o 27... Olha aqui, ó. Vamos ver. Cadê aqui o espaçamento? Ó. O espaçamento 27 é o VD. Olha só, é o VD. Aqui é 0,D, não teve nada a ver com o 6,3. E a não, forma aqui é o cortante com VRD2. É o quanto que é o VRD2 que a gente usou lá no cálculo da biela e o VD. Sim, a norma fala o seguinte: quando essa relação aqui, ó, quando o seu VD, que é o seu cortante, dividido por VRD2 for menor que 0,67, o seu espaçamento é 0,6. Quando o seu cortante dividido pelo VRD2 é maior que 0,67, você tem que usar esse espaçamento de cá. Esse espaçamento de baixo ainda ia ser mais rigoroso. Coloca aí 0,3 vezes 45. Olha lá. Você só poderia ter o espaçamento a cada 13 centímetros se você caísse nessa condição aqui de baixo. Verdade. Tá? Então, o 27, ó, o menor que 27, ele não foi feito em função do estribo, ele foi feito em função aqui do VD. Não, beleza. Aqui, vamos fazer o seguinte, a gente não encerrou esse assunto, tá? Na próxima aula, eu vou voltar nesse assunto com vocês e eu quero calcular mais viga. Hoje não vai dar tempo, já deu 10 horas. Eu vou voltar aqui, ó. A gente vai simular algumas vigas. Só um instantinho aqui, rapidinho. Só um minuto. Ó, na próxima aula, eu quero voltar no F-Tool e calcular, por exemplo, como é que a gente faz o cálculo para essa situação. Eu quero simular um cálculo manual com vocês aqui. Assim, eu vou simular como é que a gente calcula e depois eu vou entrar aqui no CIP. Eu vou entrar aqui no CIP e vou mostrar para vocês. Tipo assim, a gente vai comparar. Eu quero comparar manualmente o nosso resultado com o resultado do CIP. Então, se eu pegar aqui uma viga qualquer, ó, viga, editar viga. E pegar, por exemplo, deixa eu pegar uma viga de cá. Viga, editar. Quando ele chegou aqui, ó, no 5 a cada 15, ele com certeza ele fez o seguinte, ó. Vou tirar aqui o momento e vou botar o cortante. Ó, olha o diagrama de cortante. Ó. Então ele pegou esse valor. Ó. Ele pegou esse cortante aqui de 27, multiplicou por 1,4, calculou o VC. Vamos ver se tem a memória aqui. Vamos ver se eu consigo pegar a memória aqui, para ver se está parecido com o que eu ensinei para vocês. Ó, vamos ver aqui se está. Ó.
calculou o VRD2, só que a viga aqui é diferente da nossa, né? O nosso VRD2 deu, quanto que deu? Deu 200 e pouco, porque a viga tinha 15 por 50. Essa viga aqui só tem 15 por 30. Mas olha aqui, ó, a memória. Ele calculou o VRD2, ó, calculou o VRD2, comparou que o VRD2 é menor que o cortante, aí atendeu, ó, tava ok, ó. Então aqui, ó, o alfa V, o FCD, o B, o D, ele calculou tudo. Depois ele calculou, vamos ver aqui quem que ele calculou. Cadê o VSW? Eu quero ver o VC. Cadê o VC? Aqui, ó, ele calculou o VC, ó, calculou o VC. Depois, em algum momento, ele deve ter calculado a diferença. Só que eu acho que a diferença eu chamei de quem? Eu chamei de VSW. Ele calculou, ele deu outro nome aqui, ele chamou de VRD3, mas ele fez a mesma coisa. E deixa eu ver cadê a fórmula que ele usou depois para calcular, ó. E aí, aqui no final, ele calculou o ASW. Olha a nossa fórmula aqui, ó. Aquela partezinha. Por que que na nossa fórmula eu não usei isso aqui, ó? Por que que eu desconsiderei esse seno de alfa e cosseno de alfa? Porque eu trabalhei com estribo a 90 graus. Aí quando o estribo é 90 graus, isso aqui dá 1. Aí você desconsidera isso aqui, tá? Ele deve ter botado o ângulo aqui, ó, e deve ter falado que o ângulo era 1. Deixa eu ver aqui, cadê? Ó, a gente coloca aqui o estribo a 90 graus. Aí, quando o estribo é 90 graus, aquela fórmula que ele fez aqui, ela simplifica para a fórmula que a gente fez. Então, na próxima aula, eu vou pegar uma viga dessa aqui, por exemplo, ó, e vou verificar com vocês. E do mesmo jeito que a gente fez quando a gente calculou a armadura longitudinal. Que eu comparei uma viga, o resultado nosso na mão estava dando certinho com a armadura do CIP. Quem foi que me perguntou alguma coisa? Alguém me perguntou... Acho que foi o Roberto. Diga, Roberto. Então, Léo, em relação justamente a esse aí, o ângulo, né? Antigamente, se você pegar obras muito antigas aí, você vai verificar que tem vigas, e se você descascar elas, você vai encontrar os estribos justamente em ângulo, né? Então, justamente o que você falou ali, né? A biela comprimida, né? Justamente é perpendicular a ela, né? Deixa eu voltar, olha só, eu vou voltar aqui para a câmera de novo. Só para você. Foi bom você ter falado isso. Olha só. O que eu expliquei para vocês aqui, ó? Eu expliquei que tá aqui a nossa viga, ó. A nossa viga aqui. Então, como que é a fissura? Como é que é a fissura? A fissura aqui é assim, né? O que acontece com a fissura próximo do vão? Ela inclina. Então, aqui a fissura inclinou para cá. Então, a fissura tá assim, ó. Tô exagerando aqui, né? E do outro lado ela tá para cá. O que eu falei que o estribo tem que fazer? O estribo tem que fazer o quê? Costurar. Não tem que costurar? Ô, Evandro, se você tivesse que costurar isso aqui, se fosse uma calça rasgada sua, você ia costurar assim? Ou você ia costurar assim? Ó. Como é que você ia costurar? Eu ia costurar reto, 90 graus. 90 graus. Não, olha só. Eu imagino, eu imagino que se você entregar isso aqui para uma costureira, é porque você não tem prática de costura. Você, isso aqui, imagina que isso aqui é uma calça rasgada sua. Cara, eu imagino que você ia costurar assim, ó. Você ia passar a linha aqui, ó. Não é isso, ó? A sua costura ia estar 90 graus a fissura. Isso aí, mano. 90 graus. Muito bem. 90 graus na fissura. Então, o mais correto, se você falar assim, qual é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos era você botar estribo assim, ó, inclinado. Foi isso que o Roberto acabou de falar. Quando ele descasca normalmente umas vigas antigas, vigas mais velhas, você vai ver que os calculistas tinham essa mania de colocar o estribo a 90 graus. Então, os estribos da viga ficavam assim, ó. E eu não sei se você sabe, Roberto, antigamente, além de você ter estribo assim, o que era a prática de fazer? A gente chamava de armação em cavalete. A gente não, porque eu não sou tão velho assim. Eu sei que fazia, mas quando comecei a calcular, eu já era uma recomendação não fazer isso. Cara, era uma recomendação você fazer isso aqui, ó. Ó. Você colocava a armação, você não tinha que calcular uma armação aqui, aí você calculava a armação. Quando você chegava aqui, você pegava a mesma armação que estava aqui, você fazia isso aqui com ela, ó.
Você inclinava. Aí isso eliminava a necessidade de ter estribo. Então, quando a gente pega a obra antiga para reformar, que a gente descasca a viga para poder ver como é que ela estava, tem engenheiro que toma um susto. Caramba, que negócio é esse aqui? Cara, e não tem estribo, aí ele se assusta mais ainda. O que acontece? Isso aqui, ele funcionava para combater o cortante. Isso aqui agora está proibido. A norma, o pessoal começou a ver que em algumas situações isso aqui levava trabalhava contra a segurança da obra. Gerava uma região aqui sem armação, cara, essa armadura não era ancorada devidamente. Aí algumas vigas no mundo, inclusive no Brasil, colapsaram por uma situação dessa de cá, que o pessoal só foi descobrir com os anos. Então isso aqui está proibido. Então não existe mais essa possibilidade. A gente chama armação em cavalete. Esquece. A sua armadura, ela tem que ser 100% horizontal e ela tem que ser devidamente ancorada nos apoios, igual a gente já estudou. E o estribo? Eu posso colocar estribo assim? Posso, hein, ô Evandro? Posso botar o estribo inclinado, se eu quiser? Eu já conversei isso contigo. Fala aí, Evandro. Paulo, vamos perguntar para o Paulo. Paulo, eu posso botar o estribo assim? Pode. Cara, pode. A norma permite. Aí, quando você vai calcular, olha só, quando você vai calcular o estribo assim, aquela fórmula que eu dei para vocês, ó, a SW... Vai entrar o seno e o cosseno. A SW sobre S é VSW dividido por 0,9DFYD. Cara, aí vai aqui entrar aquele seno mais o cosseno. Vai entrar uma parcela aqui do ângulo. Você vai escolher um ângulo, eu quero botar um ângulo de 60 graus. Aí você vai calcular o seno e o cosseno e vai colocar aqui. Qual que é a vantagem? Isso aqui diminui, você economiza. Assim, você vai economizar os seus estribos. Então, cara, teoricamente você vai economizar na obra. Só que por que isso também caiu em desuso? Porque você vai e detalha isso perfeito, ó. Você detalha essa inclinação perfeita, detalha aqui 45 graus. Isso chega perfeito para o armador. Aí o armador pisca o olho, cara, inverte a folha de papel na mão dele, cara, ele sem querer faz isso aqui, ó. Ele não tinha que inclinar isso aqui desse jeito aqui, ó. Aí ele põe o estribo aqui inclinado desse jeito, ó. E do lado de cá ele coloca assim, ó. Você detalhou perfeito. Paralela à fissura. E aí, o que aconteceu? Você não costurou nenhuma fissura. Vai romper. Então, cara, o que a norma recomenda? Olha, você pode botar inclinado, desde que o controle na obra seja muito rigoroso. Que você verifique todas as suas vigas antes da concretagem. Porque já aconteceu isso aqui e não foi poucas vezes, aconteceu várias vezes. Então, cara, eu trabalho desde 2001, que eu me formei. Cara, sabe quantas obras minhas eu já calculei com estribo inclinado assim? Nenhuma. Trabalhei numa construtora que a gente calculava muito prédio aqui no Rio. Eu trabalhei numa empresa que era referência aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei 7 anos lá, 7 ou 8 anos. Quantas vigas eu calculei lá com estribo inclinado? Nenhuma. Por quê? Para não gerar confusão na obra. Então é melhor você trabalhar aqui com estribo a 90 graus, até porque não é o estribo que vai encarecer a obra. Assim, não é o estribo aí que vai encarecer a sua obra. Se você quer economizar, tem outros locais aí para economizar. No contrapiso, na eficiência dos seus funcionários. Cara, não é no estribo que você vai falar assim, eu consegui reduzir 20% do custo da minha obra por causa que eu botei o estribo inclinado. Não tem sentido. Fechou? Fechou então, Leonardo? Então, o assunto não terminou não. Semana que vem a gente volta nele, tá? Fechou. Show de bola.